Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Oliveira Lara. Eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre biomas do Brasil, sobre ciências da natureza. Bom, partindo disso, é bom a gente entender o que é o bioma. O que é? É bom a gente entender que bioma em si é uma grande comunidade estável e desenvolvida, que está adaptada àquelas condições ecológicas, né, de uma certa região bem específica, de clima, de solo, de relevo, de temperatura, de todos os fatores ambientais, né? Essa palavra foi criada pelo ecólogo americano chamado Frederick Clemens, que definiu o bioma como uma comunidade de plantas e animais, geralmente de mesma formação, ou seja, ele partiu de um certo pressuposto. Se tem uma comunidade, tem uma população que é igual, homogênea ali, vai ser um bioma. Uma conceituação bastante simples para a época, mas bastante relevante para a ciência. Então, ele lançou mão da teoria de sucessão ecológica, né? O que é a teoria de sucessão ecológica, né? Pelo próprio nome já diz, uma espécie vai suceder a outra, gradativamente, gradualmente, a ponto de chegar a uma fase clímax, uma fase máxima, um estágio avançado ecológico da sucessão, né? Primeiramente, começa com espécies pioneiras e depois passa por uma espécie de fase intermediária ao longo do tempo e então chega às espécies clínicas, que são essas espécies mais estruturadas, de maior complexidade. Para isso, é necessário que se tenha um substrato aberto, que geralmente é caracterizado por uma rocha nua, um solo descoberto, e a partir de então, organismos simples, menos complexos, se estabelecem e dão condições a outros organismos mais complexos de se estabelecer. Como que isso se dá? Através de, por exemplo, protozoários, bactérias, algas que se estabelecem, por exemplo, numa rocha, vão degradando, vão gerando condições de ácidos orgânicos, vão degradando e facilitando com que outras plantas, outros animais povoem aquele local. Até que então chegue uma estabilização das comunidades naquele meio, como, por exemplo, naquela rocha, igual eu falei. Veja nessa tabela que nós temos algumas características e os estágios, tanto inicial quanto clímax, que são preponderantes nessa sucessão. Veja que, por exemplo, o número de espécies, né, na fase inicial é baixo. É só vocês verem, por exemplo, um conjunto de gramas. Ali vai ter somente um conjunto de gramas, né? Enquanto que na comunidade clímax, por exemplo, uma floresta, você vai ter diversidade de espécies, então você tem um número maior de espécies, tá bom? O mesmo acontece para a biodiversidade, o mesmo acontece para a biomassa, né? A biomassa de uma floresta, ela tende a ser maior do que a biomassa, por exemplo, de um estágio inicial. O número de nichos, ele aumenta à medida que a complexidade estrutural do bioma se estabelece, né? O mesmo acontece também para a competição, né? Faz todo sentido vocês pensarem que se diferentes espécies estão competindo pelo mesmo substrato, a tendência é que elas vão se competir mesmo. O também acontece para os tipos de seres vivos, né? Geralmente esses seres vivos mais simples, eles têm tendência a ser autotróficos. Aqueles seres vivos que dependem menos de outros, né? Enquanto que aqueles em comunidade clínica têm tendência também de ser autotróficos e heterotróficos, até mesmo por causa da característica da alta competitividade. Até alimentar, a comunidade clínica ela chega a ser mais complexa e ao contrário da alimentar que acaba sendo simples, né? da comunidade inicial. E a produtividade líquida na O2 produzido em relação ao O2 consumido na comunidade inicial é maior. Por quê? Porque ela quer dar condições com que as demais espécies cheguem, né? Então ela tem uma alta rotatividade de espécies, tem uma alta taxa de metabolismo. Assim, nós vemos essa sucessão ecológica primária, aquela onde ocorre, igual eu falei, a rocha nua, né? Onde não existiam seres vivos, né? Inicia primeiramente com a colonização e estabelecimento de espécies pioneiras, né? Um exemplo desse é, por exemplo, uma área que tem um vulcão. Depois que o vulcão é ativo, toda comunidade que tinha ali é morta, então outras comunidades pioneiras têm que se estabelecer. Então é a sucessão ecológica primária. Observem bem que essa sucessão ela vai variar de acordo com o substrato, onde que esses organismos estão se estabelecendo. Ela é chamada de hidrocério, quando a comunidade se estabelece em água doce, litocério, quando a comunidade está sobre rochas, dinamocério, quando é sobre a areia, xerocéria é quando sobre áreas secas e alocéria é quando alguns corpos salinos, como pântanos, mares salinizados. Após isso, então, a sucessão ecológica secundária, que é aquela que consiste na invasão de um habitat por plantas e animais anteriormente onde existiu vida. Ou seja, não é mais aquela rocha nua, é onde você já viu que existia vida ali, uma comunidade mais complexa, de maior competitividade, consegue se estabelecer.
ou porque ela consegue absorver melhor quantidade de nutrientes, ou porque ela tem condições favoráveis para ela e a outra comunidade está em desaparecimento, né? Um exemplo disso é, por exemplo, ter um incêndio, ter uma exploração agrícola que vai trocando as culturas. A partir disso, é bom a gente entender quais são os mecanismos de sucessão que existem, né? Que foram estipulados por Frederick. Nudação, migração, excese, concorrência, reação e estabilização. Todos eles podem acontecer gradualmente, de uma forma crescente, mas também podem acontecer de diversas formas, né? Por exemplo, está acontecendo a concorrência e de repente vem uma migração de outro canto, né? Está acontecendo a excese e vem uma reação de algum objeto jogado no ambiente, né? Mas o que é a nudação? A nudação começa quando o acontecimento de uma perturbação, surgimento de um sítio nu, né? Que é desprovido de vida, ou seja, é aquele acontecimento que a rocha está limpa, não tem vida ali, né? A partir de então, a migração é a chegada de propágulos, de seres vivos em novo ambiente, excese é o estabelecimento dessas primeiras plantas, essas pioneiras. Depois tem a concorrência, que é a fase de estabelecimento de novas espécies, que provoca uma competição por espaço, por luz, por nutrientes, né? Então tem a reação, que é um mecanismo dessa concorrência, né, que impõe essas espécies que vão sendo substituídas, ou seja, o próprio meio ambiente ele dita qual é a espécie que vai reagir e qual é a espécie que vai vencer essa briga. E a estabilização é aquela espécie vencedora, aquela que tem melhor competitividade, melhor sobrevivência, melhor adaptabilidade e se estabiliza após a fase de reação, né? E surge então a comunidade clímax. Aqui atrás de mim vocês podem ver, por exemplo, tem a comunidade de migração em excese, aquela gramínea que se estabeleceu primeiramente e consegue ali se estabelecer, dar condições, por exemplo, para que uma árvore se estabeleça, um arbusto. Então agora a gente já pode entender o que é o conceito de bioma de fato, né? Que é um conjunto de diferentes ecossistemas, né? Então comunidades biológicas, organismos de fauna e flora, como florestas tropicais úmidas, tundras, savanas, desertos árticos, florestas pluviais, subtropicais ou temperadas, biomas aquáticos, recifes de coral. Tudo isso pode caracterizar bioma, né? Não é só mais aquele conceito simples que o Frederick falou, que é uma comunidade de indivíduos iguais, é uma população de indivíduos iguais, né? São zonas oceânicas, praias, dunas. Imagina, por exemplo, numa savana, quantos animais diferentes tem ali? Quantas plantas diferentes tem ali? Bom, mas quais são os fatores que comprovadamente mais influenciam no bioma? Porque é muito fácil eu chegar para vocês e falar assim, olha, o cerrado tem essas características, né? A savana tem essas características. O ideal é que vocês entendam que a vegetação ela sofre influência, por exemplo, do clima, da disponibilidade de água preponderantemente, da temperatura, da pluviosidade, das massas de ar, da topografia, dos solos, né? Que de certa forma é o substrato. Porque se vocês entenderem como esses fatores influenciam no bioma, vocês conseguem entender todos os biomas do mundo, né? Vocês entenderem como que o clima influencia, por exemplo, no clima do sul e no clima do norte do Brasil, vocês conseguem perceber que tem muitas diferenças. Um clima é mais ameno, com temperaturas mais baixas, enquanto que o do nordeste, por exemplo, ele tende a ser mais alto, né? O mesmo acontece, por exemplo, com a disponibilidade de água, né? A pluviosidade, por exemplo, é bem diferente comparar a pluviosidade do centro do Brasil, por exemplo, do Distrito Federal, com a pluviosidade do Acre, de Roraima, uma área mais equatorial, né, que tem maior abundância de água. O mesmo a gente também vai acabar sofrendo sobre as massas de ar, sobre a topografia, o solo e os substratos. E é isso que a gente vai discutir agora. A minha ideia aqui não é apenas passar características dos biomas para vocês, mas vocês entenderem os biomas a partir desses fatores e poder discorrer muito bem sobre isso em qualquer questão ou redação. Primeiramente, é interessante a gente entender sobre os solos brasileiros, né? Observem aí que a maior parte dos solos brasileiros são esses alaranjados aí, que são os latossolos, que se caracterizam por aquele solo profundo, aquele solo fértil no sentido de que em nutrientes ele é pobre, mas fisicamente ele é estruturado para suportar grandes culturas. Então, o que é necessário apenas para um cultivo nesses solos? Calagem e adubação correta. Por isso que leva o Brasil a ser um grande potencial de
celeiro do mundo, que a gente produz alimentos para o mundo inteiro. Por quê? A gente tem uma estrutura de solos muito boa e requer apenas uma fertilização correta para a produção. Veja que a gente tem nesse laranja aí no mapa aí, latossolos e argissolos. Ambos, o argissolo ele acaba tendo uma característica sendo menos atrativa para o maquinário agrícola, mas para a pequena agricultura ele é muito visado. Por exemplo, como hortas, agriculturas familiares. Como segundo fator, é interessante a gente entender um pouquinho da altimetria do Brasil, porque a altimetria ela vai influenciar tanto na temperatura quanto na disponibilidade de água. Observam que aqui em Minas, no mapa aí em Minas, e subindo um pouquinho para a Bahia, a gente tem uma elevação em altitude até de 2.820 metros do nível do mar. Isso dá pelo quê? Pela formação da Serra do Espinhaço e pela formação das rochas basálticas no sul, em Paraná e Santa Catarina. Então acaba que a gente tem, por exemplo, na Bahia, a Serra Diamantina, que também é uma continuação da Serra do Espinhaço de Minas. Isso faz com que a gente tenha uma grande quantidade de pluviosidade que vem do mar, acaba batendo nessa maior altitude que tem em Minas Gerais, e acaba chovendo no Espírito Santo e nessa parte de Minas Gerais. E acaba formando o que naquela região? Exatamente do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Mata Atlântica. E acaba tendo a característica de alta pluviosidade, né? Em compensação, do outro lado da montanha, dessas serras, por exemplo, a gente já tem o cerrado. E como a massa de ar não consegue passar por esse tipo de rocha, ela tem maior dificuldade, na verdade, ela chove menos do outro lado. Então acaba que do outro lado fica a maior parte do cerrado. A gente tem Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais em sua parte, Tocantins, oeste da Bahia. Já como terceiro fator, é importante a gente entender quais são essas bacias e onde que essa água vai cair e de que formas que elas vão contribuir para a formação desses biomas. Percebam que a bacia amazônica é maior, fazendo correlação com o mapa anterior. Então, o que é uma área mais plana, onde chove, acaba dando aquele maior alagamento, né? A gente também tem a bacia do Paraguai e do Paraná. A bacia do Paraguai ela acaba formando exatamente em cima onde está o Pantanal hoje, que é aquela área de alagamento, né? A gente tem a bacia do São Francisco, que é composta basicamente pelo Rio São Francisco, que é o Velho Chico, né? Que abastece vários estados que começa em Minas e vai até o Nordeste brasileiro. E a gente tem a bacia do Tocantins-Araguaia, que é o Rio Araguaia, que abastece grandemente hoje a nova fronteira agrícola do Brasil, né? Isso corresponde exatamente onde que essas águas vão cair, principalmente no São Francisco e no Tocantins-Araguaia, que deu condições para que o Brasil seja hoje essa potência agrícola que é, né? E também fazendo correspondência à estrutura da floresta amazônica que a gente tem hoje, porque ela em si, a floresta, ela está dentro de uma grande bacia, né? Então isso favorece com que haja uma proliferação maior desse bioma. Observando agora, por exemplo, as massas de ar, observem aí que a gente tem, por exemplo, influência da massa tropical atlântica no litoral brasileiro, da massa equatorial atlântica no Nordeste brasileiro. Isso faz com que a chuva venha do litoral e acabe caindo nessa própria floresta de Mata Atlântica que a gente já explorou tanto, né? Em comparação, que a gente tem essa massa equatorial continental, que é uma massa o quê? Que está preponderantemente sobre a floresta amazônica. Por quê? Porque ali do lado está a Cordilheira dos Andes, que impede com que essa massa de ar saia para o outro lado do continente. Então faz com que carreie chuvas, vai carregar chuva para o resto do Brasil. Daí a importância de manter sempre essa floresta bem estruturada e bem cuidada, né? E no inverno também a gente tem um pouquinho da influência da massa polar atlântica, né? E vai influenciar tanto na chuva de São Paulo, que sobe no sentido de São Paulo, como também sobe no sentido do Mato Grosso. E dá aquelas chuvas de verão, e dá aquela sequidão também. Partindo disso, então, a gente consegue entender que os climas do Brasil eles estão estritamente ligados onde está a bacia hidrográfica, onde a massa de ar passa, a pluviosidade que vai formar o clima brasileiro, né? Veja, por exemplo, que o clima equatorial, por exemplo, da floresta amazônica, ele é formado exatamente onde está a bacia amazônica. Por quê? Porque vai ser úmida, né? Em contrapartida, o clima litorâneo, tropical atlântico, vai ser o quê? Bem próximo ao mar. Por quê? Vai ter umidade vindo do mar. Em contrapartida, a gente vai ter aquele semiárido e o tropical, que vão formar o cerrado e a caatinga.
que estão presentes lá na laranja e amarelo, e vão ser aquelas áreas onde não tem água e onde tem uma dificuldade maior de estabelecimento dessas espécies. Observem aí, por exemplo, como que varia a temperatura dentro do nosso Brasil. A gente pode caracterizar esse interior do Brasil como seco, né? Onde as chuvas estão preponderantemente distribuídas em duas épocas do ano, né? Aquela época ou seca ou chuva, não tem meio termo, não tem 4 estações do ano no Brasil, né? Ao contrário do que, por exemplo, acontece na área úmida e superúmida, que é o sul e o extremo oeste do Brasil, né? Que é Belém, que é o sul do Brasil, né? Santa Catarina. E outro fator que contribui muito para a exploração e para a formação desses biomas é a própria água disponível no solo, né? Que está estritamente ligada àquele tipo de solo que nós falamos mais cedo, que é o lotossol, que é aquele solo profundo, estruturado, né? Que dá aquele barranco bem volumoso que a gente observa nas estradas, né? Isso faz com que a água infiltre por mais tempo, consiga permanecer no lençol freático por mais tempo, dando disponibilidade para a própria planta conseguir capturar ele ao longo da época de seca. O que fez com que, por exemplo, espécies de cerrado de caatinga tenham, então, uma raiz mais profunda. Agora, que faz sentido para a sobrevivência da espécie. Em contrapartida, das espécies, por exemplo, do sul, não precisam investir tanto nisso. Por quê? Porque elas vão ter água disponíveis o tempo todo, o ano inteiro, né? Então, observe para vocês verem aí, a água disponível no solo brasileiro, né, ela acaba sendo um pouco influenciada por onde chove mais, né? Acaba que no sul e na própria Mata Atlântica acaba tendo mais chuva. Em compensação, essas áreas onde tem menos água é porque a própria planta ela já investe nesse mecanismo de captação de água. E aí então, nós fechamos aqui com a caracterização quase equivalente onde está o bioma Amazônia, onde está o bioma Cerrado, onde está a Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal e a Caatinga, exatamente em cima onde estão essas bacias hidrográficas, onde está o relevo brasileiro e onde está essas massas de ar preponderantemente passando. O que forma, então, os próprios biomas brasileiros, que são bem característicos, que são a influência de todas essas características. E aí, mais uma vez, mais um gráfico mostrando de uma forma mais didática, né? O Pantanal, a Mata Atlântica, os manguezais, o litoral brasileiro, os pampas ao sul e a Mata das Araucárias. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Essa foi a primeira aula, a primeira parte com relação às características dos biomas brasileiros que vão nos facilitar a compreender como que esses biomas são estruturados, o que levou eles a serem o que são hoje. Bom? Mais gente, tchau, tchau.